Cada vez que avaliam nosso caráter ou a nossa intenção pela nossa aparência física, pela nossa roupa, na verdade não estão considerando a gente como um indivíduo de verdade, e sim como um objeto. E um objeto não tem opinião ou vontade própria, um objeto é apenas o que ele mostra ser, e é possível fazer o que quiser com ele. Mulher não é objeto. Eu não sei se você sabia, mas ao contrário da maioria dos crimes, em que a vítima só precisa informar as autoridades o que sofreu, e essas autoridades vão entender o seu relato como algo legítimo, as vítimas de estupro não são legitimadas já de início. Você sabia que estupro é o crime mais silenciado de todos e que só 10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia? O mundo e as pessoas precisam de uma vez por todas entender e respeitar que não é não. Mulher não é objeto. E ninguém pediu por um abuso. Chega de fio-fio, chega dessa cultura. Oi, minha gente. Vocês sabem que eu sempre venho aqui com um sorriso no rosto, fazendo piada dos perrengues do dia a dia, das coisas que acontecem, procurando trazer um pouco de leveza também para essa nossa vida, para os nossos dias, para o nosso cotidiano, especialmente lá nos stories que eu faço no Instagram. Mas essa semana foi uma semana difícil, uma semana diferente, e a gente teve um assunto muito sério que eu quis trazer aqui para vocês também. Muitas vezes esses papos ficam lá pelo Instagram, mas eu acho que eles precisam chegar até aqui. E hoje eu quero muito fazer um convite pra gente olhar um pouquinho para a forma como a gente enxerga as nossas irmãs, a outras mulheres, a forma como muitas vezes a gente está apoiando uma cultura que precisa acabar, que é a cultura do estupro, que é a cultura da violação. E foi muito sério o caso da Mariana Ferrer essa semana, levantou aqui um diálogo imenso e isso precisa continuar. Vou deixar o link da petição aqui embaixo, se você puder ajudar. Se você não sabe o que está acontecendo, também vou deixar aqui embaixo links relacionados de matérias para você entender. Mas é necessário falar sobre isso. E para isso eu vou fazer aqui um Maqui Fala, um Maqui Reflete. Essa semana vocês devem ter acompanhado o caso Mariana Ferrer. Hashtag Justiça por Mari Ferrer. E por aí vai. E tem muitas e muitas Maris, todos os dias temos Maris por aí. Maris às vezes que estão perto da gente e se calam. Maris que são vítimas de abuso, de estupro, e que depois elas acabam culpabilizadas por isso. E eu falei sobre isso no Instagram essa semana e fiz uma reflexão, porque quando eu comecei a pensar em tudo que essa menina passou e em quantas Maris não estão por aí se sentindo sozinhas e caladas, ou Maris que tiveram o jogo virado contra si. Gente, isso é muito sério. Só que, diante dessa cultura da violação, essa cultura do estupro que a gente vê acontecer, muitas vezes tem coisas muito sérias enraizadas em nós mulheres mesmo. E quando eu fui parar para pensar, eu até escrevi um texto aqui que me fez pensar sobre a forma como nós mulheres nos posicionamos muitas vezes. Então aqui eu escrevi: hoje eu assisti a uma cena de humilhação absurda a uma mulher, quando o mínimo esperado era ética, justiça, respeito, dignidade. Um julgamento sobre as suas roupas, os seus gestos, quando o real julgamento deveria ser sobre atitudes que permanecem impunes. Coração devastado, revolta, tristeza, e em meio a tudo isso me vem uma lembrança das vezes em que eu mesma, em algum momento da minha vida, julguei ou rotulei outra mulher. Que atire a primeira pedra aí, quem nunca, né, gente? Por isso que eu achei importante falar com vocês, porque somos maioria mulheres aqui no canal há mais de 10 anos falando sobre tudo nessa vida. E eu mesma já estive nesse lugar de rotular uma mulher, de julgar uma mulher pela forma, pelos seus trejeitos, pela sua personalidade, pela sua roupa. E, gente, isso no fundo é apoiar essa cultura. É apoiar essa cultura do estupro e da violação. E isso pode estar enraizado em nós mesmas e a gente precisa despertar.
O que eu senti nesse momento, quando eu lembrei de cenas da minha vida em que eu fiz isso? Eu me senti muito envergonhada. E pode ser que o que eu vá falar nesse vídeo toque aí em alguma ferida sua. Pode ser que você ainda não tivesse pensado dessa forma. Pode ser que você tenha feito isso no dia de hoje. Minha gente, eu não tô aqui, muito pelo contrário. Se a gente tá falando sobre julgamento, sobre rotular, eu não tô aqui pra te julgar, nem pra nada. Eu tô aqui só pra te fazer pensar em algo que muitas vezes tá enraizado na gente, em nós mulheres. Desde cedo, desde pequenas, né? Porque a mulher que faz isso é isso, a mulher que veste isso é isso, a mulher que usa tal batom é aquilo. Então são coisas, informações muito sérias que vêm com a gente, que a gente em algum momento precisa parar, repensar, desconstruir, aprender, recomeçar e mudar. Né? Então, da mesma forma como eu me vi nessa situação da pessoa que julga, da pessoa que rotula, é importante que a gente cada vez mais pare e pense, porque são piadas do nosso dia a dia, muitas vezes, que desqualificam a mulher e que a gente repete, ou que a gente se cala, ou que a gente ouve e não faz nada. Então, assim, pare e pensa como que você poderia se perceber melhor na forma como você enxerga a sua irmã. Mesmo aquela que te incomoda, aquela que você não vai muito com a cara, que a gente tem uma certa tendência, né, a bater de frente, a querer falar coisas. Mas pra quê? Tipo, pra onde que isso leva a gente? Que contribuição que isso tem? Os abusos acontecem todos os dias, minha gente. Às vezes a gente nem sabe o que é um abuso, porque muitas vezes a culpa é nossa, né? Colocam a culpa na gente e a gente mereceu, a gente pediu, a gente fez um convite. E eu acho muito válido que a gente carregue, né, essa mensagem que a gente é livre para falar, para ser, para pensar, para vestir. Nada é convite. Um não é não. E eu entendo que talvez, da mesma forma como eu na minha vida tive dificuldade de me posicionar, de falar não, de me impor, você também ainda tenha, mas a gente precisa ser firme, a gente precisa ser forte. Senão a gente vai continuar fazendo com que essa cultura perdure, senão a gente vai acabar fazendo o quê? Silenciando coisas que não podem ser silenciadas. E eu quero que você se lembre que nós somos donas do nosso corpo, nós somos donas das nossas decisões, e violar isso é crime. E aí vem a história do estupro culposo, né? Um grande absurdo que a gente ouviu esta semana. Eu espero que a gente possa se unir. Eu, inclusive, vou deixar a petição que eu assinei, né? Para que a gente possa ajudar a Mari Ferrer em nome de todas nós, porque eu acho que isso é sobre todas nós, para que você possa assinar a petição. Eu vou deixar aqui embaixo. Nem todo homem acha que mulher que rebola até o chão é puta, mas todo homem já foi incentivado a pensar que sim. Nem todo homem assobia para mulheres na rua, mas todo homem conhece um outro que faz isso. Nem todo homem se considera o rei da selva, macho alfa e pegador, mas todos são incentivados a agir como tal pelos familiares, pelos amigos ou pela mídia. Nem todo homem tem medo ou se sente ameaçado por uma mulher no ambiente de trabalho, mas todo homem já viu uma colega sendo inferiorizada, chorando ou tendo que impor respeito. Nem todos estão conscientes do quanto suas palavras e atitudes podem impactar, de como tudo aquilo que fazem chega até uma mulher. Nem todos conseguem perceber a influência do machismo na própria trajetória. Mas eu não perco as esperanças. Há homens fazendo o caminho inverso, há homens procurando terapia, há homens dispostos a equilibrar a balança. E às vezes, confesso, me pergunto, onde eles estão? E em seguida me lembro, não é fácil desabrochar. Para pensar. Quantas e quantas mulheres você já magoou, feriu, diminuiu e fez chorar? E na verdade, nós mulheres também. Muitas vezes já magoamos, ferimos, diminuímos e fizemos outras mulheres chorarem. E eu queria inclusive falar que se o fato de eu ter levantado esses assuntos mexeu em algum lugar desconfortável dentro de você, te gerou questionamentos aí, dúvidas, gente, se pergunta de onde que vem esses conceitos dentro de você. Se você ainda se vê repetindo esse padrão do julgamento a outra mulher, da rotulação a outra mulher,
Entende de onde é que vem isso? Quando é que isso foi plantado? Porque muito provavelmente isso não é seu, é algo que está enraizado aí. Tanto do que a gente reproduz, até inconscientemente, não é nosso, gente. Foi plantada uma sementinha em algum momento, né? Coisas da nossa cultura, influência do ambiente onde a gente cresceu, da mentalidade, dos valores da nossa família, das pessoas que eram importantes pra gente. E se você para pra pensar, é tão comum que haja algum problema sobre nós, né? Ou a gente mesmo que questiona nosso corpo, que se julga. Ou quando a gente tá com a nossa autoestima em dia, a gente é questionada, a gente é julgada, ou seja, nunca tá bom, né? Me lembro até hoje, quando eu era bem novinha, era a primeira vez que eu ia conhecer meus sogros, né? Meu primeiro namorado. Coloquei a blusa que eu achava mais bonita que tinha no meu armário. E quando a gente chegou embaixo do prédio dele, ele falou, olha, não vai dar pra gente subir. Aí eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Ele falou, não dá pra você subir com essa blusa. Porque a blusa tinha um decote. Tipo esse decote. O que os meus pais vão pensar? E eu lembro que eu me senti muito culpada por ter escolhido aquela roupa. Eu me senti mal, eu achei que eu tinha feito uma escolha errada. E pra mim era a blusa mais bonita que eu tinha. Eu não tava usando a blusa pra pôr meus peitos pra fora. Eu tava usando a blusa porque era que me fazia sentir melhor. É porque eu me sentia bonita com aquilo. Eu não queria, tipo, sei lá, nada. Não tinha nenhuma malícia naquilo. Mas muitas vezes essa malícia vai estar nos valores, nesse olhar de uma cultura que tá aqui há muito tempo, minha gente. Eu me senti envergonhada naquela época e, na verdade, vergonha é daqueles que vão continuar julgando e rotulando, né? A outra mulher, a outra pessoa, a outro ser humano por coisas que eu julgo muito superficiais, como uma peça de roupa. Claro que é uma forma de expressão, mas que direito uma outra pessoa tem de dar um significado para aquilo que não foi uma escolha dela, para aquilo que é outra pessoa, que é outra mentalidade, que é... Sabe assim? Ai, enfim, gente, são muitos assuntos que a gente realmente precisa parar e repensar, e pelo menos se você já passou por isso, eu espero que você entenda que a malícia vai estar nos olhos dos outros, mas que pelo menos não esteja no nosso dessa forma como por muitos anos eu mesma tive, né? Segundo o Código Penal, o estupro é classificado como ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E ato libidinoso se refere a qualquer ação que tem como objetivo a satisfação sexual, ou seja, não tem só a ver com o ato sexual em si. Obrigada a cada pessoa que me escreveu, que se sentiu representada pelo meu texto, pelas minhas palavras. Se isso ainda é um pouco difícil de entender para você, se dá o tempo de desconstruir. Não te julgo, não se julgue por isso, mas, por favor, entenda que isso pode apoiar algo muito sério. Então, a forma como a gente pensa, a forma como a gente enxerga, a forma como a gente dá os significados, fala muito sobre a cultura que a gente apoia. Ter a dignidade que a gente merece, os direitos que a gente merece. É claro que tem muito que ser dito e, além de ser dito, tem muito que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Mas a gente tá juntas, né? Um dia de cada vez. Importante trazer alguns assuntos assim, né? Que você possa compartilhar esse vídeo de repente com um grupo de amigas, pessoas que você ama, para que a gente possa ir criando cada vez mais consciência, despertando para coisas que muitas vezes a gente faz sem nem ao menos perceber. Um grande beijo no seu coração, obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau!